Os comissionados ou prestadores de serviços, pensam que após a exoneração não tem direito de receber parcelas de 13º, férias e até mesmo FGTS. Mas será que é assim mesmo? Esse é o assunto de hoje no quadro Eu Tenho Direito? E hoje a nossa sala está recheada. Sheila Sodré trouxe convidado José Maris, bem-vindo. Eu agradeço o convite de Sheila, seu convite, desejei muito satisfeito de estar aqui e você toda harmoniosa nesse... Amigo, tu sabe, Eu combino a tatuagem com a roupa e fica tudo na harmonia, não, Sheilinha? Boa tarde. Boa tarde, Desirê. Olha, um assunto desse tão específico, eu tenho que trazer alguém bem especializado nessa área para nos socorrer. Até porque a semana passada, a gente viu tanto que o nosso telespectador, ele é carente de entender até o regime, Sim. até assim, os termos do próprio contrato que ele assina para prestar serviço. Aí eu digo, não, vou levar alguém para esclarecer, porque antes de tudo o programa e a nossa participação tem esse objetivo, levar conhecimento. Então você está na Berlinda hoje, doutor Maris. Então vamos lá, doutor Maris, me ajude e o pessoal de casa, porque a gente ouve muito falar em prestador de serviço, de prefeitura, E aí a gente pensa, só tem direito a receber o salário, se sair não recebe mais nada. Inicialmente, qual a diferença de direito, trabalhista, digamos assim, entre um prestador de serviço público e um CLT, uma pessoa que trabalha com carteira assinada? Ou até também, Mari, para completar, que a gente chama de servidor público mesmo, Sim. concursado, É o que é seguinte, importante. a gente tem, na verdade, vou dizer assim, 4 categorias. Você tem um efetivo, que é aquela pessoa que fez um concurso público de provas ou provas e títulos, que ele tem a estabilidade do serviço público. Ele só pode ser colocado para fora se houver um processo administrativo que comprove que houve alguma falta grave dele, tá certo? Isso é uma lei específica que tem para o servidor público da prefeitura. Fora esse servidor, você vai ter o prestador de serviço, que pode ser contratado por um período determinado, e que a lei municipal de João Pessoa, por exemplo, fala em até 3 anos, mas esse servidor, esse prestador de serviço pode ser em qualquer município do estado da Paraíba, pode ser pelo governo do estado da Paraíba, ou por qualquer estado da federação, ou por qualquer município do Brasil. É legal ser prestador de serviço, mesmo sem passar por concurso, Exatamente. Você pode ser prestador de serviço assim. Agora, você também pode fazer o que teve muito na Covid, por exemplo, que é um processo seletivo para você ser prestador de serviço por um prazo ou por um período determinado. Menor do que 3 anos. Exatamente. Então, mas que também pode ser renovado até 3 anos. O que acontece aqui na Paraíba, na verdade, é que... Na Paraíba só não, na verdade no Brasil inteiro. É que muitas vezes as pessoas são contratadas como prestadores de serviço e vão ficando, e termina que a pessoa até às vezes pensa que tem alguma garantia, algum vínculo, e não tem. E fora esses 3 que a gente falou aqui agora, você também tem a pessoa que é cargo comissionado. O cargo comissionado, ele não tem nenhuma garantia. Tá certo? O prestador de serviço, em tese, ele está contratado por um período determinado, que no contrato de trabalho dele vai estar dizendo qual é o período que ele está contratado. Normalmente se contrata por 1 ano e pode ser renovável por mais 1 ou 2 anos, dependendo de para onde ele está prestando serviço. O cargo comissionado não. O cargo comissionado, de fato, ele pode ser demitido a qualquer momento, sem nenhum tipo de garantia. O cargo comissionado, ele não tem direito a FGTS, mas ele tem direito a férias e a 13º. Normal como CLT? Passou 1 ano ou menos tempo? Isso. Tanto esse prestador de serviço como o CLT, ou como o cargo comissionado e o CLT no município de João Pessoa tem direito a férias depois de 1 ano e ao 13º. E se for demitido antes, vai ter direito ao proporcional disso. Outros municípios não necessariamente vão ser assim. Por quê? Porque cada município pode ter sua lei específica para esse prestador de serviço. Em cada município você pode ter uma lei diferente. Então, você tem que ver exatamente qual é o caso, qual é o município, qual é o estado, para ver se a lei se encaixa. Agora, tem uma coisa que me preocupa, é a questão da proteção desses prestadores de serviços, dessas pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, eles não seriam obrigados a reter a contribuição previdenciária para um caso de uma doença? Essas pessoas estão assistidas de alguma forma? Que essa é a grande dúvida. Sim, na verdade, Sheila, eles necessariamente contribuem para o regime geral de previdência social. Tanto o cargo comissionado como os prestadores de serviço. Os funcionários efetivos não. Os funcionários efetivos do governo do estado, eles vão ser segurados pela PBPrev. Na Paraíba, a gente tem 71 municípios que têm um regime próprio de previdência.
Por exemplo, João Pessoa tem o IPAM, que é Instituto de Previdência Municipal de João Pessoa. Pedras de Fogo também tem, Bahia tem, Santa Rita não tenho certeza, Cabedelo acho que não tem, mas são 71 municípios na Paraíba que tem instituto próprio. Então, o funcionário municipal de 71 municípios da Paraíba, ele vai estar contribuindo para o RPPS, que é o Regime de Previdência Própria do município. Quem é do RGPS, que é o cargo comissionado ou o prestador de serviço do governo do estado ou de outras prefeituras, ele vai contribuir necessariamente para o INSS. E esse valor que ele está contribuindo, ele vai poder se aposentar depois. Tá. Perfeito. Essa é a resposta importante, porque eles ficam, mas eu sou prestador de serviço, eu tenho direito, se eu ficar doente, eu posso aposentar por invalidez. Uma das coisas que eles mais perguntaram. Foi o tema que a gente abordou aqui semana passada, doutor Maris. E eu ouvi falar, né, que quem trabalhou em prefeituras nos últimos 5 anos tem direito a uma indenização. Pois é o seguinte, Desirê. As prefeituras, existe na verdade uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão relativamente recente, que antes inclusive se entendia que me esqueci agora, menina, que a gente está falando, do FGTS, era de 30 anos ou de 20 anos. Na verdade, o Supremo recentemente entendeu que são 5 anos. Tá. E que o prestador de serviço necessariamente tem direito a receber esse valor. Então, tanto o Estado como todos os municípios do Brasil, eles têm a obrigação de pagar mensalmente o FGTS de todo e qualquer prestador de serviço, que é exatamente 8% do valor bruto que ele recebe. Se qualquer prefeitura ou se o governo de qualquer estado não estiver fazendo esse recolhimento, quando a pessoa sair, tem direito de entrar na justiça, de ajuizar uma ação para receber esses valores. Aqui na Paraíba, o Tribunal de Justiça ele já é pacífico nisso daí. Inclusive, as decisões são até, se a gente for ver, Sheila, para outro tipo de demanda, a Fazenda Pública da Paraíba e o Tribunal de Justiça da Paraíba, eles estão muito rápidos nisso. A gente tem sentença transitada em julgada com 6 meses, para você ter uma ideia. Rápido, né? Acaba sendo repetitivo, né? Agora, exatamente. Esses valores, o trabalhador, ele vai receber diretamente do órgão ou ele vai para o depósito do FGTS para vincular aquela... Na verdade, ele já recebe judicialmente. Ele vai dizer qual é a conta que ele quer receber e quem vai pagar é quem o contratou. Se foi o Estado, vai ser o Estado. Se foi a Prefeitura, a Prefeitura. Vamos fazer o seguinte, já está chovendo de perguntas no nosso WhatsApp, viu, doutor Maris? Se organize, porque no próximo bloco o babado vai ser forte. Tá ótimo. E aí, a Sheila e o doutor Maris vão voltar daqui a pouco e a gente responde as dúvidas que estão chegando pelo WhatsApp, tá bom? Combinado. Agora, presta atenção. Gostasse, doutor Maris? Demais, menina. E o feedback no Instagram tá bombando, tá? E no WhatsApp, viu? O quê, menina? Eu tô mensagens o quê? Tô passada, viu? Agora vamos ver as mensagens que mandaram pro nosso WhatsApp? Vamos. Elizabeth. Obrigada, Elizabeth, pela mensagem. Boa tarde, Desirê. Eu trabalhei prestando serviço como auxiliar de farmácia durante 11 anos pela Prefeitura de João Pessoa. Fui desligada e não recebi nenhum centavo. Eu tenho direito a FGTS que ele falou, a esse FGTS que ele falou, ela foi desligada em dezembro de 2021. Tem sim, Desirê. Ela tem direito, ela vai poder requerer de julho de 2017 até dezembro de 21. Tá. Por que julho de 17? É porque o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, seja municipal ou estadual, é de 5 anos. Então, o prazo começa a contar de hoje, certo, do dia que você pede, até 5 anos para trás. Então, você vai poder pedir de julho de 17 até quando saiu. Aí, só para reforçar, né, doutor Maris, como é que ela tem que procurar que órgão, leva aqui documentos? Ela precisa procurar um advogado, ela vai precisar de identidade, CPF, um comprovante de residência ou os contra-cheques que comprovem esse período que ela trabalhou na prefeitura ou a ficha financeira que ela tem, que toda prefeitura tem, que ela pode pedir lá no setor. Perfeito. A lei. Trabalhei durante 9 anos pela
pela prefeitura, sair sem direito a nada. E isso já faz 5 anos. Tem o direito a alguma coisa? Eita, aí foi o que Desirê falou, né? Marisa falou exatamente sobre a questão da prescrição. Se ela já saiu faz 5 anos. Aí realmente é exatamente o tempo que ela teria, seriam 5 anos. Exatamente. Mas como já saiu e passou, infelizmente não, Ale. A Cristina Eduardo, sou professora contratada há mais de 9 anos. Queria saber quem eu procuro para ver esses direitos de receber férias e o 13º. Olha, você pode procurar tanto o pessoal da prefeitura que você trabalha, que eu não sei nem qual é, mas você pode conversar com o pessoal do RH da prefeitura que você trabalha, porque você vai ter direito tanto a férias como a 13º, tá certo? Se por acaso você for desligada e precisar recorrer ao judiciário para isso, aí você procura um advogado, que aí você vai poder pedir isso judicialmente. Tá. E aí aquela história, tomando cuidado com a questão do tempo. Lembra que são os últimos 5 anos e a gente sempre brinca aqui que você tem que começar já a juntar seus documentos, gente. Porque direito é prova documental, viu? Tem até um ditadozinho, Desirê, que fala em direito, que diz que o direito não socorre aos que dormem. E é por isso que existe o prazo prescricional. Sim. Então, passou de 5 anos, o direito não vai te socorrer, só vai te socorrer durante os últimos 5 anos. E é até bom também, né, doutor Marisa, as pessoas até que trabalham como CLT, carteira assinada, estarem atentas se a empresa está fazendo o depósito do FGTS, né? Porque eu conheço casos de funcionários que tinham anos de trabalho, a empresa não depositava nesse período e quando foram demitidos não tinham como recorrer além dos 5 anos. Então perde muito dinheiro, sendo um dinheiro que é do trabalhador, né? Exatamente. E hoje em dia estão tudo muito mais fácil. Na Caixa tem, você acompanha, eu acho que é isso mesmo. Exatamente, no aplicativo da Caixa, né? E aí vai lembrando, e vai cobrando isso realmente do empregador para não acumular. É isso e a própria contribuição previdenciária. Também. Porque o que a gente está falando aqui, você pode ter várias dúvidas. Eles estão recolhendo, eu vejo que está descontado. Mas você já procurou saber no INSS se está constando esse tempo? Isso é importante, fique de olho. Muito umas perguntas aí. Vamos lá. Boa tarde. Atualmente na minha cidade foram muitos exonerados. E no caso o contrato foi assinado até dezembro e a prefeitura não cumpriu. O que devemos fazer? Que direito temos? No caso foi antes do previsto, né? O contrato. A exoneração. É o seguinte, você vai precisar ver o que é que o contrato dizia. Porque se o contrato dizia que, por exemplo, de janeiro a dezembro, normalmente no contrato vai estar dizendo se tem algum aviso, se pode dar algum aviso prévio ou não. E depende também da legislação municipal, que às vezes tem alguma lei dizendo, por exemplo, em João Pessoa, você tem que dar um aviso prévio de no mínimo 15 dias. Olha tá aí. Certo? Mas eu percebi que é alguma prefeitura do interior. Então, o ideal é você dar uma olhada no contrato para ver se previa o desligamento por parte só da prefeitura, porque caso não pudesse, aí você vai ter direito de entrar na justiça para pedir todo esse período aí que você ficou sem receber. Já que era por prazo determinado. O contrato por prazo determinado é exatamente para dar essa segurança para as partes. Exatamente. Apesar de que pode ter lá uma cláusula aí de desligamento, exatamente, por algum motivo. Ficar atento ao contrato. Né? O contrato, ele nada de boca, né? Não, como diz nossa amiga, de boca só beijo. Ó, a Cida Gondim disse o seguinte: boa tarde, meu genro trabalhou como professor de línguas e após 2 anos chegaram os professores concursados e aí ele foi exonerado. Pergunto, quais são os direitos que ele poderá ter? Ela mora no Jardim Oceania. Obrigada, Cida, um beijo. Olha, Cida, se esses 2 anos que ele trabalhou foi durante os últimos 5 anos, então ele vai ter, no mínimo, direito ao FGTS desse período que ele trabalhou. Dá 8% do valor bruto que ele recebeu durante esses 2 anos. Então 24 vai ter, meses. Na verdade, tem o 13º e na educação também tem o 14º. Então seria em cima de 28 meses. E também tem que ver se ele recebeu, de fato, o 13º e se ele gozou férias. Porque se ele não tirou as férias, ele também tem direito de pedir as férias. Certo, perfeito. Agora, lembrando, nesse prazo de 5 anos, isso, tá? Se foi há 2 anos, há 10 anos atrás, já era. Exatamente, de hoje para trás, 5 anos. Tá. É julho de 17 para cá. Tá. Meu esposo já é falecido, mas trabalhou por 7 anos como contratado, né? Como contrato. Nunca recebeu 13º e nem férias. Eu, como esposa, posso entrar em processo? Não, eu sei, com certeza ele já morreu há muito tempo, por 7 anos já perdeu. Não, mas ela está dizendo que ele trabalhou durante 7 anos, Sheila. Então, não sabe se ele morreu, entendi. Que ele não está dizendo quando foi que ele morreu. Isso. Então, se ele morreu nesses últimos 5 anos, Desirê, ela tem que ver se tem filho também. Tá. Se tiver filho, aí tanto ela como os filhos podem pegar a certidão de óbito e fazer o requerimento judicial.
E outra, verificar junto ao INSS se tinha contribuição, se ele deixou algum tipo de benefício, porque às vezes as pessoas esquecem disso. Ou não checam se ele está como beneficiário do INSS nesse período, Exatamente. né? Inclusive ver se precisa de inventário, porque é possível que tenha que ter feito inventário. Ver quem foi que ficou como beneficiário, ver se tinha direito ao INSS, porque provavelmente ele tem contribuído pelo INSS, provavelmente ela pode ser beneficiária ou a filha, dependendo de quantos anos ela tenha, e consequentemente vai poder requerer esses direitos que a gente está falando aqui. Procura um advogado, mulher, vai que, né? Todo dinheirinho que tiver por aí dando sopa, a gente quer. Ó, agradecer que esse bate-papo hoje foi incrível. Vão lá seguir o Dr. Mariz, Zé Mariz _, no Instagram. Ele tem muito conteúdo bacana. Já copiei um monte de pauta que tem aí, viu? Pra gente trazer, viu, Sheila? Com certeza, gostei de vários temas nesse Insta. Amigo, sabe pra isso, você diz, olha, puxa. Muito bem. E o Instagram de Sheila, vocês já sabem, é Sheila _ Sodré, dessa gata maravilhosa. Vão lá também e fiquem por dentro de muitos assuntos que ela sempre posta conteúdos bem bacanas, tá? Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Eu que agradeço a vocês duas, Sheila. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua generosidade de estar contribuindo, como eu falo assim, oferecendo conhecimento, o que a gente sabe que isso é raro e é muito precioso. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu que agradeço, já que vocês estão... eu que agradeço, tá? Um cheiro pra vocês. Pra você também. Agora a gente vai pro intervalo e na volta...